Olá, seja bem-vindo ao nosso Agro, que hoje tem muitas novidades para você. Confira os assuntos do programa. Produtores de leite estão preocupados com o aumento nos custos de produção. CNA pede ao Ministério da Agricultura políticas públicas para aquisição de ração e outros insumos. Todos os insumos que nós compramos é em dólar e o nosso leite é vendido em real. Curso de manejo de pastagem promovido pelo Senar contribui para melhorar a alimentação do rebanho bovino. Com isso, mais qualidade no leite e na carne. Fazer uma correção do solo, tentar diminuir as áreas, os pastos, tornar eles menor. E são essas técnicas que a gente achou assim, mais importantes, já no decorrer do curso. Tem ainda os resultados do projeto Campo Futuro, que levantou os custos de produção de 22 atividades agropecuárias em 19 estados do país. Nós precisamos saber o nosso custo de produção. Ele vai ser o nosso balizamento. Fique conosco, o nosso agro está apenas começando. Os produtores de leite enfrentam dificuldades. O preço pago pelo produto começa a cair e o custo de produção está aumentando. Para enfrentar o momento considerado desafiador, a CNA pediu ao Ministério da Agricultura que sejam utilizados instrumentos de política agrícola para aquisição de ração e outros insumos pelos pecuaristas. Produzir leite está mais difícil. A margem bruta da atividade no primeiro semestre deste ano foi 29,5% menor em relação ao mesmo período de 2019, segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo. A produção de leite também apresentou queda, 11,7% de acordo com o IBGE. Para os próximos meses, a situação é preocupante e tem desmotivado os produtores, como o Tiago, em Goiás. Todos os insumos que nós compramos é em dólar e o nosso leite é vendido em real. Então fica aí uma conta muito difícil de fechar. Outra situação que temos enfrentado, que contribui para esse prejuízo que nós estamos tendo no campo, é a importação de produtos lácteos. Haja vista que os outros países, de onde tem acordos comerciais, têm um custo de produção mais controlado, tem um custo de produção menor do que o nosso. Em Minas Gerais, maior produtor de leite do país, a situação não é diferente. Os pecuaristas também relatam dificuldade e esperam que o cenário seja amenizado com políticas públicas de incentivo à atividade. O nosso desafio é continuar produzindo leite, tentar diminuir os nossos custos para que possamos sobreviver na atividade. Nós temos que hoje olhar o quanto nós diminuímos a nossa margem de lucro. Entre os principais fatores que contribuíram para o aumento no custo de produção está a ração concentrada, que representa, em média, 40% do desembolso com insumos na atividade. Se compararmos os preços de outubro de 2019 com o mesmo mês este ano, o milho, por exemplo, teve aumento de 75,2%. Já o farelo de soja sofreu reajuste de 96,6%. E a tendência é que o aumento continue. Os preços de leite caindo no atacado, ele vai ser transferido para o produtor e o custo de produção subindo. Então essa conta vai acabar afetando a rentabilidade do produtor de leite nesses últimos 2 meses do ano, mas é uma situação que tende a continuar mais apertada ainda no início, eu diria até pelo menos primeiro trimestre do ano que vem. Diante desse cenário, a CNA encaminhou um ofício ao Ministério da Agricultura destacando as políticas públicas que já foram adotadas, como o auxílio emergencial, que estimulou o consumo de lácteos, o aumento de recursos para o Programa de Aquisição de Alimentos e a autorização para que laticínios com selo de inspeção federal pudessem comprar leite de pequenas agroindústrias com inspeção estadual ou municipal. Mesmo com essas medidas importantes, a situação ainda é difícil. Por isso, a CNA pediu que instrumentos de política agrícola sejam utilizados, como os leilões da Conab para a aquisição de insumos e a subvenção ao prêmio pago nos contratos de opção privada de compra de grãos pelos produtores e cooperativas. Embora reconhecendo todo o esforço que o Ministério da Agricultura tem feito em apoio ao agronegócio nesse ano, temos que buscar alternativas para, no mínimo, minimizar os custos de produção altamente elevados em função do dólar, em função das
exportações de soja e milho. Então, 2021, temos pela frente anos difíceis que devemos então trabalhar para minimizar essa possível dificuldade que os produtores devem enfrentar. O Ministério da Agricultura informou que as demandas solicitadas pela CNA estão em análise. Capacitação é fundamental em qualquer atividade. Conhecer as tecnologias e a maneira correta de realizar o manejo de pastagem, por exemplo, pode fazer toda a diferença na renda do produtor rural. Uma nutrição de qualidade para o gado influencia positivamente na produção de leite e de carne. E os cursos do Senar Goiás têm levado conhecimento e contribuído para o aprendizado dos pecuaristas do estado. A primeira coisa que você tem que aprender com pasto é hora de entrar e hora de sair. Altura de entrada e altura de saída. Acertou? Tá bom nisso? Então agora nós vamos dar o segundo passo. O manejo de pastagem é um dos pilares da pecuária e para se alcançar produtividade de capim associada a bom desempenho dos animais, é necessário atenção e cuidado com diversos pontos que envolvem gestão, planejamento e conhecimento das pastagens. Em Goiás, no município de Aparecida de Goiânia, produtores e trabalhadores rurais, além de estudantes, estão buscando mais conhecimento para melhorar o manejo na fazenda e ter mais rentabilidade. A gente também vai tomar decisões agora baseadas nos conhecimentos que nós adquirimos aqui. De fazer a correção no tempo certo, observar também a pastagem, quando deve colocar o gado, quando deve retirar o gado, na altura correta do capim. A capacitação vem por meio do curso de manejo de pastagem do Senar Goiás. Em uma carga horária de 24 horas, os alunos aprendem os tipos de gramíneas de acordo com a região, processos de degradação das pastagens, recuperação ou renovação de pastagens degradadas, amostras de solo, correção e adubação do solo, métodos de pastejo, forragem de pastagens, secagem de amostras e capacidade de suporte de pastagens. A parte teórica é ministrada com o uso de vídeos, fotos e apresentação de ferramentas utilizadas na pecuária, como a régua para medir o capim. Mas, para que os alunos possam relacionar os ensinamentos com o cotidiano na propriedade, uma aula prática é realizada. Eu trabalho na atividade pecuária e meus pastos estão bastante degradados, né, que são anos que estão formados, sendo explorados. E a gente está com pouca produtividade, fazer uma correção do solo, tentar diminuir as áreas, né, os pastos, tornar eles menor. E são essas técnicas que a gente achou assim, mais importantes, né, já no decorrer do curso, que dá para a gente implementar elas assim, mais de imediato. E esses conhecimentos estão chegando também aos universitários que buscam complementar os estudos e se qualificar para o mercado de trabalho. Eu sou graduanda em engenharia florestal e me interessa muito a questão de sistemas integrados. Então eu ganhei na faculdade conhecimento sobre a parte florestal e me interessou muito o curso para eu aprender sobre a parte da pastagem para formação da pastagem e, consequentemente, da pecuária também. A dica da instrutora do Senar para os alunos é seguir as recomendações para melhorar a pastagem de forma gradativa. Fazer um bom diagnóstico da área de pastagem, análise de solo, verificação da quantidade de capim sobre a área, presença de invasoras, correção do solo, enfim, um checklist importante para tomar decisões corretas e ter uma pastagem adequada para o sistema de produção. Esse é o objetivo do treinamento, mostrar que é possível, com a área que você tem, trabalhando melhor as pastagens, que você consiga ter um alimento de melhor qualidade, de quantidade, por mais tempo e que ele consiga ter resultados bem positivos. Para que as aulas presenciais voltassem a acontecer, foi estabelecido um protocolo rígido, sempre priorizando ambientes abertos, o distanciamento social e o uso de álcool em gel. Fizemos uma cartilha orientativa para os nossos mobilizadores, fizeram uma orientação com eles para trazer os cursos para locais abertos, bem arejados,
todos os participantes estão utilizando máscaras e os nossos instrutores foram orientados por médico, uma live com os nossos instrutores, orientando quais são os sintomas, quais são os protocolos, a utilização do álcool gel, a utilização do álcool 70. Os cursos do Senar são ministrados com o apoio dos sindicatos rurais. Essa profissionalização tem ajudado a levar mais renda às comunidades do campo. Cada dia mais nós estamos sendo procurados pela comunidade, que está em busca de novos conhecimentos. E isso é muito bom, porque até certo ponto nós podemos fixar o homem do campo e com novos conhecimentos para que ele possa desenvolver e melhorar a sua propriedade rural. Para saber mais sobre os cursos presenciais, consulte o Sindicato Rural ou Senar no seu estado. Para conhecer os cursos de educação à distância, visite ead.senar.org.br. O nosso agro de hoje ainda tem muitas novidades para você. Confira! Seminário Nacional do Projeto Campo Futuro apresenta os levantamentos dos custos de produção de 22 atividades agropecuárias. E a terceira edição da Feira Segura no Distrito Federal oferece uma grande variedade de produtos para os consumidores. É depois do intervalo. Até já! O Seminário Nacional do Projeto Campo Futuro foi realizado de forma virtual neste ano. No encontro online foram apresentados os dados atualizados do custo de produção de 22 atividades agropecuárias. O projeto é uma iniciativa da CNA e do Senar para contribuir na capacitação dos produtores rurais, na elaboração de políticas públicas e no desenvolvimento do agro brasileiro. Saber o custo de produção é fundamental para tornar qualquer negócio rentável. E no agro não é diferente. O produtor deve ter informações confiáveis para que o preço do seu produto possa pagar as despesas e garantir a renda no campo. Para isso, agricultores e pecuaristas contam com o apoio do projeto Campo Futuro, do sistema CNA-Senar. Em 2020, foram realizados 102 painéis virtuais em 91 municípios para levantamento dos custos de produção de 22 atividades agropecuárias. A ferramenta ajuda o produtor na gestão diante da volatilidade dos preços e incertezas do mercado. Nós precisamos saber o nosso custo de produção. Ele vai ser o nosso balizamento. Aí nós vamos ter a receita, nós vamos ter a despesa, nós vamos saber qual vai ser a questão, a nossa margem de lucro. Nós não temos como saber se a gente está vendendo bem, se a gente não conhecer o nosso custo. Os dados são levantados com o apoio de entidades parceiras, universidades, centros de pesquisa, federações e sindicatos rurais. Isso daí tem dado realmente um respaldo muito grande para todos os produtores e muitos se surpreendem. Às vezes eles não acreditam que o custo de produção chega àquele montante. Porque, de uma maneira geral, a grande maioria faz só o custo dos insumos básicos. Às vezes não coloca a hora-máquina, às vezes o salário do profissional e o próprio salário dele como produtor também, às vezes não é colocado. Então esse trabalho que é feito pela CNA, coordenado pela CNA, nós consideramos de uma valia muito importante. As informações ajudam no planejamento das safras futuras e norteiam políticas públicas para o setor. Os dados foram utilizados, por exemplo, nas discussões da reforma tributária que está em análise pelo Congresso Nacional. É muito importante ter esse projeto para nós termos tanto o sindicato, a federação quanto a CNA, a realidade de como se comporta cada safra ano a ano, para que possamos tomar e ter como base para as políticas públicas para melhor auxiliar o produtor rural. Das 22 atividades analisadas, 7 tiveram lucratividade negativa e 15 ficaram com números positivos. Destaque para o feijão, com média da última safra em 43,2% e para o arroz, com 37%. A safra 19/20 se encerra com resultado satisfatório para ambas, principalmente para o feijão, que dado aí a problemas climáticos em algumas regiões, enfim, que por um lado prejudicaram a produção, mas favoreceram por outro lado os preços de venda, os quais levaram os produtores das regiões pesquisadas a terem uma boa receita
né, com a produção do feijão da safra 19/20. Ainda na agricultura, a soja teve lucratividade positiva de 23,4% e o milho 26,7%. Pelo lado negativo, o trigo teve perda de menos 13,6% e o sorgo de menos 4,6%. Já na pecuária, apresentaram lucratividade positiva as atividades de piscicultura, 27%, e pecuária de corte, 0,2%, que teve como principais custos a alimentação dos animais e a mão de obra com funcionários. Mais de 60% do seu custo estão nesses dois itens, o que não é muito interessante, porque o interessante seria sim ele desviar ou alocar esses recursos, parte desse percentual de recursos, para a parte, por exemplo, de reforma de pastagem, para melhoria de pastagem, para melhorar de uma maneira mais barata e mais duradoura a nutrição dos seus animais. Aves, menos 23,9%, suínos, menos 3%, produção de camarão, menos 2,3% e pecuária de leite, menos 1,3%, tiveram lucratividade negativa nos levantamentos realizados pelo Campo Futuro. Um ano de enormes desafios para a pecuária leiteira, especificamente com o leite. Tivemos um ano extremamente atípico, em função de oferta, de demanda, de custos, de preços nominais que dominaram então esse ambiente de 2020. Os resultados foram apresentados durante o 6º Seminário Nacional do Projeto Campo Futuro. Na abertura, o presidente da CNA, João Martins, destacou que essas análises são essenciais, especialmente em momentos de crise. Assim, continuaremos indo além das porteiras para nos consolidarmos como empresários rurais, independentemente do tamanho da propriedade e do tipo de atividade que produzimos. As crises nos setores são cíclicas e sempre existirão. Temos que estar preparados para isso. Neste ano, em razão da pandemia, o evento foi totalmente virtual, mas manteve a qualidade da série histórica, que é realizada há 13 anos. Especialistas do setor agropecuário discutiram o panorama dos custos de produção, além dos impactos nas margens dos produtores. Basicamente, a gente reúne grupos de produtores aí, com o apoio dos sindicatos rurais, das federações de agricultura de cada estado, discute com esses produtores, dependendo da atividade agropecuária que a gente tem acompanhado, uma série de indicadores e preços de alguns insumos para que a gente consiga sair de lá com a visão do retrato produtivo do que foi o cenário de custo para aquela atividade no último ano ou na última safra, fazer um balanço para o produtor de uma maneira geral de como está a atividade e também trazer para a CNA as informações que dizem respeito ao retrato produtivo no campo. No seminário foi anunciada uma novidade. A CNA vai assinar um termo de cooperação técnica com a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, para o levantamento conjunto de informações sobre os custos de produção em 2021. Você pode conferir os resultados do projeto Campo Futuro no site cnabrasil.org.br. Orçamento da União para o Agro, capacitar para exportar, políticas agrícolas para os produtores. Esses foram alguns dos destaques da semana que o Francisco Jordão traz para a gente. Tudo bem, Francisco? Olá, Márcio. Olá, você de casa. A CNA e as entidades que integram o Conselho do Agro debateram uma série de estratégias de comunicação para o setor. Na videoconferência, as iniciativas que a Confederação tem desenvolvido foram apresentadas aos integrantes do Conselho para reunir o maior número de sugestões. Veja o que mais o sistema CNA-Senar fez para você, produtor. Em uma transmissão ao vivo, a CNA e o Ministério de Relações Exteriores debateram as políticas agrícolas no Brasil e no mundo. Um workshop setorial realizado junto com a Apex Brasil tratou dos desafios e das oportunidades da exportação de mel. Em uma live, a CNA reuniu especialistas para falar do impacto do orçamento público da União no agro. Uma reunião do Comitê Editorial do Senar debateu as ações e as inovações para facilitar o acesso dos produtores à coleção de cartilhas da estante virtual e tornar o meio digital cada vez mais interativo. E a CNA e a Academia de Charcutaria realizaram a primeira etapa de avaliação dos produtos que concorre ao Prêmio Brasil Artesanal 2020. Você acompanha essas e outras notícias no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais.
A terceira edição da Feira Segura no Distrito Federal contou com novidades. Além de frutas e hortaliças, teve a oferta de flores e uma diversidade de produtos da agroindústria. Tudo isso levando em conta os protocolos de segurança necessários para garantir a saúde de produtores e consumidores. O projeto Feira Segura continua visitando o país, trazendo de volta as tradicionais feiras livres, em um ambiente seguro e controlado. A Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal e o Senar foram os organizadores desta edição, que contou com produtos da agroindústria: doces, embutidos, queijos, geleias, cafés especiais, cachaças foram algumas das opções, que incluiu até produtos estéticos, de saúde e bebidas produzidas a partir do mel. Todos os nossos produtos são artesanais, né? E a maioria deles leva mel ou própolis ou algum dos derivados dos produtos das abelhas. Hoje a gente conta com as pomadas de própolis, os sabonetes, a gente tem uma variedade grande de sabonetes, né? Os cremes hidratantes, hidratante com ureia e o hidromel, uma bebida feita a partir da fermentação do mel. Produtores rurais que participam da assistência técnica e gerencial do Senar também estiveram presentes, como a Michele, que recebe atendimento no cultivo de frutas. A presença na Feira Segura é a oportunidade de unir os bons resultados obtidos na lavoura com a comercialização de produtos artesanais, como geleias, pães e bolos. A gente procurou o Senar porque a gente não sabia como que melhoraria a nossa produção. A gente começou a fazer geleia e essas geleias deram certo, as pessoas começaram a pedir, a gente distribuiu para os vizinhos todos, eles deram um feedback para a gente, valeu a pena. E isso começou a ser o nosso negócio, produzir geleias artesanais, sem nenhum conservante. A terceira edição da Feira Segura no Distrito Federal também teve uma preparação especial para os floricultores. O setor foi um dos mais atingidos pela pandemia e o projeto do sistema CNA-Senar possibilita aos produtores rurais a oportunidade de retomar o escoamento da produção e a comercialização direta com os consumidores. No início nós paralisamos, os 2, março e abril, foram totalmente paralisados. Logicamente que esse ano, iniciativas como essa do Senar são importantes assim, porque possibilita a gente estar em contato com o público novamente. A Juliana também é produtora de flores. Com o apoio da assistência técnica e gerencial do Senar, ela conseguiu ampliar a estrutura e a produção. O resultado foi visto na Feira Segura. Eu produzi assim mais simples, né? Sem a estufa que não dá tantas, algumas a gente perde. E agora, graças a Deus e ao Senar também, né, com a assistência que ele está me dando, a gente já conseguiu fazer a estufa e agora vai deslanchar melhor, né? Tem o cactus, tem os suculentas, tem medicinais, tem várias. Só que a minha principal é a hortência e a rosa, que eu quero aperfeiçoar melhor nelas. As recomendações da cartilha do Senar e dos Ministérios da Saúde e da Agricultura de prevenção ao novo coronavírus foram mantidas, com a distribuição de equipamentos de proteção individual, álcool em gel, distanciamento entre barracas e embalagens unitárias para os produtos. Esta Feira Segura no DF teve algumas novidades em relação às edições anteriores: pagamento com uma moeda própria do evento e circulação de pedestres. É uma proposta em função das cadeias que hoje estão aqui comercializando, que é a cadeia da floricultura e a cadeia da agroindústria. São produtos que precisam que o consumidor esteja próximo escolhendo, principalmente a cadeia da floricultura. É muito interessante que a gente acha que o produtor não vai, aderir à proposta segura. E ele vem aderindo, ele vem se apaixonando por essa modalidade de uma forma segura, de poder propiciar a aproximação do consumidor. O contato seguro com os produtores rurais, além da grande variedade oferecida, agradou aos consumidores, que levaram para casa produtos frescos e de qualidade. Toda a iniciativa do Senar para ajudar os produtores é fantástica, cara, porque acho que os produtores ficaram muito sacrificados nesse período de perdendo contato com o consumidor final, esse distanciamento que teve que ter. E aí quando você vem numa feira que está bem organizada, com um distanciamento, você não precisa usar dinheiro, né? Você tem um caixa central ali, você paga com cartão de crédito. Eu acho que é uma iniciativa muito bacana. Eu acho uma iniciativa muito importante porque com essa pandemia, nós que somos um pouco mais idosos, nós ficamos muito concentrados dentro de casa. Então isso está nos fazendo até mal.
E isso é uma maneira da gente poder sair com segurança e relembrar os nossos bons tempos, né, de boa liberdade, onde você pode ter contato com a natureza, comprar os produtos que você mais gosta. Antes de terminar o programa, a gente faz um convite para você acompanhar a 4ª edição do projeto Agro pelo Brasil. Nos dias 20 e 21 de novembro, vamos conhecer a produção agropecuária dos municípios de Ipameri, em Goiás, e Itapetinga, na Bahia. Vai ter também debates sobre a produção de carne de qualidade, tecnologias sustentáveis e o uso de forrageiras na alimentação dos animais. Tem ainda o lançamento do Registro Nacional de Tratores e Máquinas Aquícolas, além de muita cultura e gastronomia regional. Acesse agropelobrasil.com.br e conheça a programação completa. Não perca! São muitas as ações do Sistema CNA-Senar para agricultores e pecuaristas, mas isso só é possível com a sua contribuição, produtor. O nosso agro termina aqui. A gente se encontra na semana que vem. Até lá!